2020 teve essa treta de estátuas, né? Podemos falar sobre isso, né? O que você pensa sobre isso? Sobre estátuas, monumentos... Que não são de pessoas legais. Que representam ou são de pessoas não tão legais ou ruins, bárbaras, né? Ou monumentos que representam uma coisa ruim. O que a gente faz com isso? O exemplo máximo aqui de São Paulo é Borba Gato, né? Exato. Também o dos bandeirantes lá. Porque ele é um bandeirante, né? Então, essa galera... O bandeirante, essa figura aqui na história do Brasil, é uma figura muito... Qual foi o lance deles aqui? Cara, vieram aqui pra quê? Resumidamente, eram pessoas, alguns do próprio Brasil, outros que vinham da Europa e tal, pra, em alguns momentos, capturar indígenas para escravizar. Isso no começo da colonização brasileira, porque os indígenas eles eram disputados pelos bandeirantes e pelos jesuítas. Que enquanto o bandeirante queria escravizar, o jesuíta queria transformar em... justamente. Porque, enfim, época de reforma protestante e tal. E aí, durante outro tempo, eles começaram a se tornar, mais no século XVII, século XVIII, se tornar a galera que entrava em quilombos, e não necessariamente quilombos, podiam ser apenas alguns pequenos grupos de pessoas escravizadas que fugiram. Sim. E pegar de volta, ou matar, enfim. Cometendo atrocidades. Quando a construção do nosso país foi feita, acho que isso é importante, algumas pessoas acham que não é construído, mas é, montado, assim, milimetricamente, quem vai ser o nosso herói, qual vai ser a nossa bandeira, o hino, tudo isso é montado. Com um argumento ideológico por trás, assim, né? O próprio Tiradentes foi feito parecido com Jesus. Por quê? Provavelmente ele foi enforcado quando ele foi sem barba e careca, porque o pessoal fazia isso por causa de piolho. Tinha muita infestação de piolho. Tá. Então, se você quisesse algo parecido com a realidade... Só que não. Como eles querem transformar aquele cara no Marte, faz ele parecido com Jesus. Entendeu o que eu quero dizer? Claro, claro. A nacionalidade é construída. Toda nacionalidade. Ela é uma construção ali racional, milimétrica. Quando construíram a nossa nacionalidade, colocaram o bandeirante como uma figura proeminente, uma figura heróica, que estendeu as nossas fronteiras, porque realmente, em alguns momentos da história do Brasil, que dividiram a América, parte Portugal, dividiram o mundo todo, na verdade, parte Portugal e parte Espanha. E a parte Espanha, ela era separada da parte Brasil, né? O que seria o Brasil no futuro. Só que no século XVII teve a União Ibérica, que é o momento onde a Espanha, o Filipe II da Espanha, ele dominou Portugal, então ele também era dono do Brasil. E aí Vagabundo desrespeitou completamente o Tratado de Versalhes, porque é tudo do Filipe. Da mesma coisa. Tudo terra de Filipe. E aí eles começaram a estender e tudo mais. E os bandeirantes também continuaram estendendo. E quando voltou o rei português, né? Não voltou a expansão territorial. Foi apenas com muita treta. Foi acho que Tratado de Madrid, se não me engano, no século XVIII, que formaram mais ou menos o território do Brasil como ele é hoje. E os bandeirantes foram fundamentais em estender. O que eles faziam? Eles estendiam como? De diversas formas. Abrindo caminho. Abriam caminho, às vezes, para caçar pessoas, tanto indígenas quanto pessoas escravizadas africanas, e às vezes só para estender gado e pegar mais terras. Tá. E eles foram... E aí formaram essa perspectiva heróica. Entendi. Desses caras que estenderam o nosso território. Só que o tempo foi passando, e aí o estudo de história foi cada vez mais deixando essa perspectiva eurocêntrica, por mais que ainda seja muito, e a gente descobriu cada vez mais os absurdos que esses caras fizeram. Um dos maiores absurdos, eu posso falar com certeza aqui, foi Quilombo dos Palmares. Quilombo dos Palmares foi um lance que, cara, faria o Brasil ser completamente diferente, muito mais plural, muito mais... se tivesse predominada. Sim. Quilombo dos Palmares, bem resumidamente, eram pessoas escravizadas que se juntaram e formaram esse quilombo, que eram parecidos com a organização política que alguns deles tinham lá da África. Porque no século XVII, né, durante todo o século XVII, foi quando rolou o Quilombo dos Palmares, 1600 e brau. E ainda tinha muito tráfico negreiro. Porque o tráfico negreiro acabou antes da escravidão. O que é o tráfico negreiro? É ir na África pegar pessoas e trazer. Isso rolou por muito tempo. Em 1850 acabou. Com a Lei Eusébio de Queiroz. Acabou. Aí a escravidão ficou a coisa mais aqui no Brasil mesmo. Com reprodução de pessoas e tal. O que é também monstruoso. Enfim, esse é outro papo. O lance é... muitas pessoas escravizadas que estavam trabalhando em lavouras, principalmente, com café, com açúcar, principalmente, mais cana-de-açúcar, eles eram pessoas que eram trazidas da África.
Porque eram tantas pessoas que valia mais a pena trazer. Entendi. E aí, o Quilombo dos Palmares, ele foi pessoas dessas regiões que vinham, às vezes, com vivência da África e formaram uma organização política, que é o Quilombo, com referências a organizações políticas que eles tinham na África. Durou 100 anos, brother. Caralho. Foi muito tempo. E você tinha 20, 30 mil pessoas morando lá. Eu sabia que era tudo... 1000 pessoas. 20, 30 mil pessoas. Era uma cidade, brother. Grande, tá? Se eu não me engano, era maior do que o Rio de Janeiro. Tinha uma economia local. Tinha uma economia local, comércio com outras regiões. Entendi. Era uma parada surreal. E por que durou tanto tempo, né? Tipo, caraca, como é que... Uma das explicações principais é porque os holandeses estavam invadindo o Brasil em paralelo. E aí existia uma tríade de guerras. Português contra... Holandeses. Contra os holandeses e contra o Quilombo dos Palmares. Então, os portugueses não conseguiam destruir o Quilombo dos Palmares com tanta facilidade. E aí, alguns até comercializavam. E aí, uma coisa que é interessante é que, como é que a gente sabe tanto do Quilombo dos Palmares? Foi o único? Provavelmente não. Só que, como nós tínhamos os holandeses vivendo com a gente aqui no Brasil nessa época, a gente tem registro holandês sobre o Quilombo dos Palmares. Então, é possível que tivesse existido vários outros Quilombos dos Palmares. Entendi. Menores, talvez. Outros quilombos grandes e relevantes, com 5, 10 mil pessoas, não sei. De Palmares é por conta do Zumbi dos Palmares, né? O cara lá. E talvez a gente perdeu essas informações, esses dados, porque os portugueses mandaram acabar com tudo. Porque nessa época existia um negócio chamado haitianismo também. Que era o medo de acontecer aqui no Brasil o que aconteceu no Haiti, na Revolução do Haiti. Que é quando as pessoas escravizadas se uniram e mataram todos os europeus. Então apagou da história tudo que pudesse remeter ao haitianismo. E aí acabaram com isso. Só que a gente tinha os registros holandeses. Por isso que a gente sabe mais coisa sobre o Quilombo dos Palmares pelos holandeses. Entendi. E, bem, eu tava falando disso por causa dos bandeirantes, né? Sobre as estátuas e tal. Os bandeirantes, eles foram os principais que acabaram com o Quilombo dos Palmares. E é só um. Né? Eles também fizeram isso com muitos outros povos, mas o Palmares em específico, cara, é uma pena que não dá pra mensurar o quanto que a gente não perdeu. Porque o Brasil, né, cara, acho que vale a pena abrir esse pequeno parênteses, o Brasil, ele é um país culturalmente africano. Nós temos mais da metade da população negra, que veio da África. Eu falo culturalmente, né? Geograficamente, óbvio que não. Mas a gente tem uma influência africana tão grande que é meio... É meio surreal. Tipo, como que a gente perdeu uma chance de ter algo da cultura brasileira aqui tão viva. Não, cara, eu sei que enfim, existem discussões e tal, mas a África, ela tá pro Brasil, talvez como a Europa tá pro Brasil, culturalmente falando. Talvez, enfim, não tem como nem mensurar um negócio desse, mas é que existe muito de África aqui, muito de África. E África variada, né? Tipo, quando você olha o Nordeste do Brasil, que teve muita gente que veio do Norte da África, você vê uma influência da religião islâmica muito grande nas religiões afro-brasileiras do Nordeste brasileiro. O próprio conceito de usar branco, isso é muito foda. O branco, em boa parte da África, a roupa branca, era muito rara de se usar. Tá. Mas pro muçulmano não. O muçulmano que estava no norte da África, não, é branco, roupa normal. E algumas religiões de matrizes africanas aqui no Brasil também usam branco. Que é uma coisa cultural muito forte. Cara, mas enfim, eu falei que eu abro parênteses, eu vou abrir parênteses. A gente tá falando dos bandeirantes. Isso. Os caras são pessoas que cometeram atrocidades. Você falou que teve... desses estudos, desses manuscritos e tal, falaram dessas barbaridades. Sim, a gente foi descobrindo... No Quilombo, por exemplo, o que eles fizeram? Não, destruíram. Mas com requintes de crueldade. Destruíram, foram vários, se não me engano, foram 3 ou 4 ataques de bandeirantes que destruíram. Não é tipo, dominou. Quem pagavam eles? Eles eram... Portugueses. Eles eram empregados, funcionários? Muitas vezes mercenários. Mercenários, tá. Eram mercenários. Mercenários que eram vai lá e faz tal coisa. Isso, Aí foi variando, né? Corre atrás de indígena pra escravizar. Tá. Agora não pode mais escravizar indígena. Então pega atrás daqueles africanos fugitivos. Entendi. E aí vai lá, pega diamante. Vai pra Minas Gerais, vai lá pegar ouro. Eles foram se adaptando. O trabalho sujo, o trabalho errado. Entendi. Entendeu? Eles foram o trabalho errado que teve no Brasil, desumano, que hoje eticamente a gente sabe que é errado, eles faziam esse trabalho de bandeirante. E aí, né, o ponto interessante e as estátuas, Vitor? Eu sou professor de história, né?
Mas só pra falar, quem foi o Borba Gato? Um deles, um Mas cara por que importante. que ele foi Ele foi importante para a história de São Paulo, eu não tenho essa informação Tá, direito. tá bom. Mas basicamente ele foi um cara importante para a formação de São Paulo. Que São Paulo era um congruente, de tanto que tem a Avenida de Bandeirante, né? Foi um lugar com muito bandeirante e o Borba Gato era um dos mais importantes. Mas resumindo, eu sou professor de história. Eu acordo e leio atrocidades. Eu acordo e fico puto. Eu leio uma parada que eu tenho que ler pra fazer um episódio, pra dar uma aula, pra não sei o quê. E eu leio uma desumanidade. Eu leio uma ação errada do ser humano. Tá. Eu tenho certeza que se eu não tivesse lido tanto sobre essas coisas, aprendido tanto sobre essas coisas, alguns assuntos não me tocariam tanto. Por exemplo, dar um pequeno exemplo aqui, só pra você entender meu ponto. Quando eu falei a palavra escravo, eu tentei dar uma corrigida. Escravizado. Por quê? Por quê? Isso é um ponto importante. Eu acho fundamental e essa discussão eu acho irada. Porque por muito tempo a gente usou o termo escravo e com o tempo, quando eu falo agora a palavra escravo aqui, não é um absurdo o ouvinte pensar numa pessoa negra. Não é um absurdo. Por quê? Porque ficou na nossa cabeça, ficou claro. na nossa cabeça. E... Mas teve vários escravos em vários momentos históricos. Eu falei de um escravo romano agora há pouco sobre o Memento Mori. Verdade. Talvez o ouvinte pensou numa pessoa negra atrás. E provavelmente não era. No Egito, o povo judeu foi escravo. Sim, todo mundo. Escravos. O lance é... a escravidão brasileira foi com o africano. E principalmente, até foi indígena também, vale essa discussão e tal. Mas principalmente com o africano. E... quando você fala escravo, cara, você vai estar alimentando essa perspectiva de que o africano é escravo. Entendi. E eu sou professor de história. Então eu preciso ensinar no meu vocabulário. Né? Se eu usar uma palavra X ou Y, eu também estou ensinando. Mas escravizado não vem a mesma coisa eu na acho cabeça? que já muda. Será? O ideal que a gente mais acha legal usar é pessoas escravizadas. Tá. Escravizado já dá uma... quebrada. Já dá uma quebrada, porque alguém escravizou. Ah, entendi. Entendeu? Foi escravizado por alguém. Tá. E aí isso daí. Porque, tipo assim, a gente não pode chamar todo europeu de escravagista. Não, claro que não. Entendeu? Mas a gente chama as pessoas escravizadas daquela época de escravos. Tipo, o escravagista Dom Pedro II. Pô, tá ligado? É verdade. Pô, por quê? Eu sei que, tipo, muitas pessoas podem falar, pô, Vitor, meio besteira se preocupar com isso. Educação. Tá. Ninguém é obrigado a educar, não. Não tô falando você tem que falar, não, tá? Pelo amor de Deus. Cada um faz se quiser. Índio, indígena. O índio específico, ele tem uma outra explicação. Porque o índio, ele é porque Os caras acharam que tava... acharam que tava na Índia, principalmente... Índio! Você é da Índia? É, Falou, não. Aí foda-se. É índio, sim. Fica quieto. Eu não tô em outro continente, não. E aí, enfim, rolou isso daí. Tá. Acabou que eles erraram, feio. E era... e aí o termo indígena, muita gente não sabe disso. Ou povos originários. Mas é porque o termo indígena, ele é um termo que não significa... Ele é o oposto de alienígena. Hã? Sabia disso? Muita gente Não. não sabe. É um antagônico a alienígena. Alienígena que vem de fora. De fora, e o indígena é o cara que já tá ali dentro. Ah, E aí muita gente pensa que ele vem de índio, né? É? Por causa do E prefixo. não vem? Não. E povos originários também. Povos nativos. Entendeu? Tem outras formas de você falar. Entendi. É que o índio, você ignora o erro. O erro. Tipo, você é índio, sim. Sabe? Foda-se, tô cagando. Agora, quando você fala povo nativo, no mínimo você tá falando, não, respeita o cara como ele é. Entendi. Tanto que nos Estados Unidos é muito raro alguém falar Indian. Porque existia esse termo. Existia o termo Indian. Até a musiquinha e tal. Isso. Hoje em dia é Native Americans. Ah, é verdade. Native. É verdade. Natives. E aí os nativos, né? Que são a galera original. Exato. Então E aí eu sei que, enfim, né, hoje em dia tem a galera que é contra o politicamente correto. Eu acho irado como alguém é contra algo que é correto. Eu acho muito foda isso. O nome é politicamente correto. Eu sou contra. Tá bom. Por causa dos exageros. Não, né, definitivamente tem gente que usa o politicamente correto pra besteira, né? Eu entendo perfeitamente. Você entendeu? Eu entendo. Não, eu concordo que tenha. Eu vejo e eu vejo, enfim, pessoas fazendo coisas horríveis com isso. Mas isso não pode... A gente não pode deixar de fazer o que é certo porque tem pessoa errada fazendo certo. Claro. Ou porque tem pessoa errada usando aquela bandeira. O que o lance eu não quero magoar uma pessoa nativa brasileira. Eu juro que às vezes a discussão é muito simples. Eu não quero ser uma pessoa ruim, cara. Às vezes a discussão é muito simples. E como é que eu faço pra não ser uma pessoa ruim? Chamo de escravo? Pô, Vitor, se der, chama de escravizado. Tá bom. Custa nada. Não custa nada. Entendeu? Eu acho que a discussão tem que estar aí nesse nível.
Entendeu? E é lógico que, pô, quando uma pessoa, enfim, usa esse tipo de coisa pra atacar reputações, como você falou, isso é um lance zoado também. Enfim, essa parada é um ponto importante e relevante. E ninguém tem obrigação de saber também. Isso, e ninguém tem obrigação. Teu pai falou isso, você não vai ficar Não, eu não corrijo. Justamente. Papai. Não é índio não, cara. Justamente. Ó, mas do meu pai, ele apareceu. Olha aí, cara. Mas o ponto é justamente esse, cara. Então eu acho que você... Tem que você, dentro de você mesmo, decidir. Eu faço questão de chamar mesmo. Tá bom, vai lá, boa sorte. Eu sou responsável por mim mesmo. Claro, eu sou responsável pelos outros. Mas o lance da estátua. Até agora eu não falei. Pô, cara, são muito prolixos às vezes, mano. Não, mas é legal, cara. Que tudo isso que a gente vai abrindo... Vai se conectando, né? Desculpa. Conectando. O ponto eu sou pessoa de história, eu vejo desgraça o tempo todo. Direta. Vejo. E eu sei que é importante ver desgraça. Eu sei que é importante ver desgraça, porque a desgraça, ela Te lembra. Te lembra. É que nem a cicatriz no teu corpo. Um acidente, que você sofreu. Agora, também tem como essa cicatriz você tirar uma onda. Você pode chegar pra galera e, pô, esse é um acidente irado, que eu não sei aonde, pô, sou pica, ando de moto pra caralho. Tem como você usar essa perspectiva. E tem como usar essa perspectiva pra coisas, status erradas também. Tipo assim, pegar o Borba Gato e enaltecer a origem do grande Borba Gato. Tem como você fazer isso. E aí como é que você faz? Ambiente controlado. Museu. O clássico museu. Chega no museu, explica as atrocidades que o Borba Gato fez. Entendi. Sabe? Ali, e aí você pode falar... Você tiraria de praça pública? Eu tiraria. E colocaria em museu? Eu tiraria porque Mas eu acho que... não derrubaria e destruiria não, aquilo pô, não. Um documento histórico. É uma obra de arte. É um documento histórico. Gosto duvidoso. É feio pra caralho. Isso, maldade. Foi feio pra caralho. Não é muito feio. Pô, mas tem uma perto ali, cara, que tem um cavalo com o maior saco que eu já vi na minha vida. Lá? É em Guarulhos, né? Em Guarulhos, desculpa. É em Guarulhos. Em Guarulhos? Tem um saco gigante. Você me engana, o cavalo é desse tamanho, o saco é desse. Paquito? Memento mori. Cara, quando Falou eu falei do saco. Preciso lembrar que eu vou morrer. Não, mas o saco gigante de Guarulhos é muito muito cara, é bom. uma alternativa, né, cara? Cara, mas, por exemplo, como você faz com pirâmide? Como assim? Não. Não, beleza. O que não dá, não dá. Escravizados pra caralho. Sim, Se a gente coloca isso como regra, uma igreja... Um símbolo, não sei o quê, no passado. Sim. Eu tenho 2 pontos. Primeiro, sobre a pirâmide em específico, tem estudos mais recentes que questionam. Foi trabalho pago. Exato. Pode não ter sido. A CLT não era tão maneira, talvez. Exato, Mas as condições. O 13º não caiu até muito hoje. Diferente do que o Paquito trampa aqui. Isso. Mas beleza, isso a gente. Tem essa discussão, não vale a pena entrar. O ponto eu acho que a gente tem que definir os valores do nosso país. E aí, pô, porque, cara, eu acho que as pessoas procuram tanto uma ética universal, global, espiritual, assim, que ela acaba perdendo tempo e gastando energia com coisas menores, sabe? Eu acho que é simples, na minha opinião, tá? Essa é a opinião pessoal, sem fundamento histórico, enfim. O Brasil tem 51% das pessoas que não são brancas, são negras, ou, enfim, tem outras formas de se classificar. Eu acho zoado botar um cara que ajudou tanto a perseguir pessoas negras. Tá falando em relação ao quê? Ao Borba Gato, específico. Tá. Entendeu? Quer dizer, tipo assim, Entendi. Eu acho que, tipo assim, olha o Brasil, decide com o Brasil. O racismo, ele é crime inafiançável desde a Constituição de 88. Hediondo. E tem um cara que cometeu meio que over de racismo pra caralho, e tem uma estátua dele. Eu, como cidadão, não acho maneiro. Não quero queimar, não quero destruir. Porque eu acho que tem tem potencial educativo aí nessa porra. Claro. Tem como botar no museu. Pô, cara, uma das aulas mais maneiras que eu dei pros meus alunos foi dentro da casa do Dom Pedro II, em Petrópolis. Eu juro que, aula sobre escravidão, aula de história, né, de Brasil, e eu falo de escravidão o tempo todo, porque é uma página gigantesca da história do Brasil, tem 300 e poucos anos. E quando nós entramos, isso é fundamental, cara, eu acho que isso ensina tanto. Assim, quando nós entramos numa sala com objetos que as pessoas escravizavam utilizavam, as pessoas escravizadas, tinha um em especial, assim, que fez os meus alunos caírem de queixo, assim. É mesmo? Que era uma espécie de gargantilha. De ferro. Que tinha um gancho pra cima, assim. Aí meus alunos ficaram Como assim. assim? Pois é. Aqui tá um negócio aqui. E aí imagina, atrás... sobe. É do lado, na verdade, que assim. Sobe de ferro também. Um ferro com gancho? Com ganchinho. Aí os alunos, professor, o que é isso aí? Aí eu expliquei, não. Durante um determinado período, as fugas eram tão comuns que desenvolveram esse equipamento pra pessoa escravizada sair correndo
e se enganchar no mato e não conseguir voltar. Caralho, velho. E os meus alunos ficaram... E olha que é uma turma que não valia porra nenhuma, amo eles. A turma ruim é maravilhosa. Eles ficaram em silêncio, assim, absorvendo aquilo. E aí eu tenho certeza, cara, que eu podia recomendar qualquer livro, qualquer podcast, qualquer... Mas tudo. é diferente do que o cara Chegar vê. ali e ver uma gargantilha. Cara, pedagogia, educação é uma coisa incrível. É uma coisa que é o que é de mais sofisticado em comunicação. Isso é pedagogia, isso é educação. Eu tinha alunos, que agora eu vou voltar na sala de aula, tô 2 aninhos parado em sala de aula, que quando eu explicava uma coisa pra eles não entendiam. Tinha um aluno meu específico que sempre rolava isso. Eu falava, eu olhava aquela cara de tanso, assim, tipo... Cara, o que você tá falando? E aí eu repetia com a mão no ombro. Aí, agora entendi. Técnicas educativas, técnicas de pedagogia. Porque ali a pessoa se colocou de volta na terra, às vezes... Olá, tá, aí presta atenção. Caramba. Outra forma é você pegar uma estátua, brother. Olha essa estátua, quem é esse cara? Aí o aluno estuda, pô, esse cara Entendi. é fulano. Cara, e essas ferramentas, elas têm que estar todas disponíveis na mão do professor consciente, que é um professor que se preocupa com questões sociais, que é um professor que se preocupa... Esse papo de professor tem que dar sua aula só e passar só o conhecimento e ir pra casa e acabou. Não existe. Novamente, tudo é ideológico. Exato. A gente tem uma delimitação. Eu quero que os meus alunos não sejam racistas, brother. E eu falo isso publicamente, e isso é ideologia. Tá permeando. E eu tô querendo muito isso mesmo. Então, o que eu puder usar de ferramenta que desestimule na cabeça do aluno que por ele ser branco, ele é melhor que alguém, ou algo do tipo, eu vou usar. Claro. E adivinha, a Constituição defende isso também. A Constituição fala, Vitor, toma cuidado. Não deixe esses moleques gostar de ser branco pra caralho. Tá. Entendeu o que eu quero dizer? Tipo, então eu não vou deixar. Então, tipo assim, isso não é ser imparcial, cara. Isso é ser parcial. Eu me baseio em fundamentos científicos. Isso é parcialidade pra caralho. A ciência, ela foi negada, e ainda né? Terraplanistas, caralho. Por muita gente, isso é ideológico. Acontece que existe o que é melhor, o que é pior, brother. E eu tô tentando fazer o que é melhor. É só isso. E eu sou muito honesto, tá tudo em cima da mesa, tudo que eu faço. Pô, eu tô deixando bem claro, não tô escondendo de ninguém. Eu acho que o problema é esconder. Eu acho que o cara que fala, o meu conteúdo, a minha aula, o meu curso é imparcial, pode ser burro, sempre tem essa opção, e pode ser ruim. Pode ser uma pessoa ruim, uma pessoa que quer te manipular. Tá ligado? Eu acho que esse que é o problema, assim. Acho que a gente não vai encontrar... Se você quer imparcialidade, novamente, procure várias fontes diferentes, várias aulas diferentes, vários conteúdos diferentes, tá ligado? Entendi. Pô, Vitor, obrigado demais pelo papo Ô, aí, meu cara. brother, tamo junto. Você não tá livre, não. E eu vou fazer um convite. Oh. Toda vez que você estiver em São Paulo, pra gente fazer mais programas. Porque, Pô. porra, dá pra abrir muito parênteses que a gente deixou muita coisa aberta que dava pra fazer 1 hora só sobre... Ou meia hora, como você faz, né? Dá pra dividir em 4, exatamente. rende 4 semanas, né? Então você está convidado pra vir sempre aqui, Pô. né, Paquito? Avisar o Paquito, Isso aí. a Fabi. Quando tiver aqui, a gente faz mais beijo pra Fabi, inclusive. programinhas e vamos falando sobre alguns assuntos específicos. 100%. Fechou? Se você aprendeu algo comigo, considere se inscrever aqui no canal e curtir o vídeo. Aproveita e clica em hypar, que isso ajuda muito o nosso trabalho. Se você estiver assistindo no Spotify, clique em seguir e avalie a gente aí com 5 estrelinhas se você puder. Se você quiser aprender ainda mais sobre história, ouça meu podcast História em Meia Hora, que tá em todas as plataformas de áudio. E me siga nas redes sociais no @profvitorsoares. Mas tudo isso só se você quiser, tá bom? Valeu, gente!